Certamente você aprendeu durante muito tempo que para manifestar tudo aquilo que você quer, que você deseja, uma das técnicas é fazer aquele quadro dos desejos. Ou então aquele exercício de você já se imaginar naquela casa, naquela viagem, né, aquela exercício sinestésico, né, que você sente como se você já estivesse tendo aquelas coisas, qual é o cheiro que você sente, qual é o sentimento que aquilo traz para você. Por acaso isso é fácil para você? Para mim nunca foi fácil, nunca, sabe? Então eu quero, sei lá, viajar para determinado lugar, e aí eu vou imaginar o cheiro que eu vou sentir naquele lugar, que sensação. Eu não sei, tem pessoas que pode ser que consiga, eu não consigo. E eu acho que assim, muitas das pessoas que falam que lei de atração não funciona é por causa disso. É porque elas não conseguem fazer esses exercícios, né? Principalmente se imaginar já tendo aquele trabalho, já estando ali, saindo para ir trabalhar. Eu já fiz um monte de coisa dessa, não dava certo, porque eu bloqueava o meu próprio pensamento. Eu mesma bloqueava o meu pensamento, porque quando eu pensava naquilo, assim, eu já me via saindo para ir trabalhar naquele lugar, alguma coisa acontecia que eu voltava ali naquela realidade e via que não era nada daquilo, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui para vocês tem a ver com isso, mas eu vou focar principalmente naquele quadro de visualização. Sabe o que é o quadro de visualização? É aquilo que você pega, de repente, lá uma cartolina, algum papel, né, alguma coisa grande, papel, sei lá, cartão, como é que chama aquilo? Ou um quadro daqueles de cortiça, alguma coisa assim, ou magnético, qualquer coisa assim. E aí você recorta ou você imprime imagens daquilo que você sonha. Por exemplo, sei lá, a Torre Eiffel, uma praia linda lá das Maldivas, uma casa, o carro, dólares, coisas normais assim, né? Que normalmente as pessoas querem, né? E aí você cola naquele quadro e você deixa exposto em algum lugar, às vezes no seu quarto, numa sala, um lugar que você consiga olhar sempre para aquilo lá. Só que quando você faz isso, automaticamente você fica imaginando quando que aquilo vai acontecer. E isso acaba gerando o quê? Ansiedade. A ansiedade que depois vira frustração, porque vai passando o tempo e nada acontece, porque a gente tem por natureza a pressa de que tudo seja como a gente acha que deve ser. E o que se torna essa frustração? Sentimento de não merecimento, o que ativa as memórias, ou como o Dr. Hewlett costuma dizer, os dados, que são as crenças limitantes. Mas aí você vai dizer, poxa vida, mas eu quero fazer aquela viagem, eu quero uma promoção, eu quero um emprego novo, eu quero melhorar de vida. E é natural, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que lembra o que Ho'oponopono fala? Que nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade e por tudo o que chega até nós. Então, nesse caso, a única coisa que a gente tem que fazer é limpar tudo o que a gente sabe e principalmente o que a gente não sabe. Tudo que ficou no nosso inconsciente, para que dessa forma a gente esteja em estado zero, que é o estado da perfeição, o estado do Criador. E se o Criador é pura perfeição e ele criou tudo no universo em abundância, então quando nós entramos nesse estado de perfeição, no estado zero, da forma como a divindade nos criou, a gente consegue também manifestar todos os nossos desejos, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente quer, porque a gente limpa.
A gente não consegue manifestar porque a gente não está limpo, a gente está repleto de sujeira, sujeira de memórias, de dados que estão pesando no nosso inconsciente, que a gente sequer sabe, coisas que vieram geração após geração. Então, quando a gente limpa a escassez e a gente limpa tudo o que limita a nossa cocriação. A ansiedade, por exemplo, ela gera uma sensação de não merecimento e isso gera culpa por qualquer coisa. Então, por exemplo, se você der uma bronca no seu cachorro, se você sentir raiva por qualquer coisa, por qualquer situação, você já começa a achar que você é uma pessoa ruim, que você não merece as coisas, que Deus está vendo tudo, vai te castigar, provavelmente vai tirar aquilo que você já tem. Porque tudo isso foi implantado por séculos na consciência das pessoas e foi passando geração atrás de geração, como por exemplo, quando você era criança, que se você não obedecesse, você não ganhava o presente de Natal, porque o Papai Noel estava vendo. Não é a mesma coisa? Sente a relação? Você entende como nessas pequenas coisinhas, que parece bobeira, que você acaba reproduzindo depois para suas crianças também, seus filhos, as crianças que estão na sua vida, porque parece que é bobeira, parece que não tem peso nenhum, mas tem, isso cria memórias, isso cria dados, sabe, dados como um HD, como um computador mesmo. E aí vai reproduzindo inconscientemente esse sentimento de que se eu não fizer tal coisa, eu não sou uma pessoa boa, Deus está olhando, né? No caso do adulto já não é mais o Papai Noel, é Deus, e aí ele provavelmente vai me castigar. Então, não é Deus, são os bons espíritos, são as entidades de luz, são os orixás, o que você acredita, o que você segue. Mas sempre tem alguém ali te vigiando, olhando cada um dos seus passos, e você tem que ser absolutamente perfeito, porque senão você não consegue, né, fazer as coisas. Deixa eu contar uma coisinha minha, pessoal, para vocês. Quando eu era criança, a gente não era como hoje, né? Hoje a gente larga a televisão ligada, eu largo a televisão ligada ali tocando música para os cachorros, gente, né? Eu deixo ali músicas e tal para que eles fiquem mais calmos. Mas na época que eu era criança, era complicado, porque a TV, se quebrasse, era aquelas TVs, como é que chamava aquilo? Era um negócio, uma luzinha que ficava lá atrás. Os ali da minha geração vão lembrar o que é isso, tá? Senão vocês procurem aí no Google, que ele vai mostrar para vocês como é que era. Então era complicado, se quebrasse aquilo era um custo para arrumava, mas era dinheiro e tudo mais. Então, assim, lá em casa era assim, era raro ligar a televisão durante o dia. A televisão só era ligada na hora que minha mãe queria assistir as novelas dela e ia até a hora que ela fosse dormir, que ela dormia muito tarde, todos os dias. Então, à noite, passava propaganda do que ia passar na sessão da tarde do dia seguinte. E aí, às vezes era filme que eu queria assistir, então eu pedia para ela, e eu estudava de manhã. Então, quando eu voltava da escola, na hora do almoço, eu pedia para ela, olha, posso assistir a sessão da tarde hoje? Ela falava, pode. Ela nunca dizia não, mas ela impunha a condição. Ela falava assim, pode, mas então assim que a gente terminar de almoçar, você lava a louça. A minha mãe trabalhava nessa época em casa, ela costurava, né? Ficávamos só eu e ela nessa época. Então era assim. Vocês acreditam que até bem pouco tempo eu agia dessa forma? Então, por exemplo, se eu tinha uma consulta marcada às 10 horas da manhã, eu não saía de casa sem lavar a louça da cozinha, a louça que tivesse na pia, do café da manhã, ou se tivesse sobrado alguma coisa à noite, assim, que alguém tivesse comido. Eu não conseguia, eu me sentia mal. Se eu saísse no sábado, por exemplo, vou no shopping com a minha filha, meu marido ficava em casa, eu tinha que deixar as coisas arrumadas, eu tinha que lavar a louça, eu tinha que, sabe, deixar tudo meio caminho andado.
Até a hora que eu me toquei, eu falei, peraí, por que eu tô fazendo isso? Primeiro, ele se vira muito bem. E eu me dei conta, eu falei, peraí, eu tô repetindo o padrão de quando eu tinha 10 anos de idade. Eu consegui entender vários padrões, e aí eu vou limpando. A gente entende, a gente consegue contestar, mas o Ho'oponopono ajuda a limpar. E eu vou limpando e vou falando diuturnamente. Aquela técnica dos 7 círculos aqui no chakra cardíaco, gente, é para quando você se sente oprimido, para quando a opressão está muito grande e você ativa o chakra através do Ho'oponopono, o cardíaco, que faz a ligação dos inferiores com superiores, e você ativa através do Ho'oponopono. Agora, durante todo o dia, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Ou gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Ou só eu te amo, sou grata, te amo, sou grata, te amo, obrigado, te amo, obrigado. Assim, é o dia inteiro na mente. Percebeu que você está pensando naquilo? Limpa e solta. Quando você percebe que sua vida está lenta, as coisas não estão acontecendo, por quê? Em vez de você questionar por quê que as coisas estão assim, vai lá fazendo o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, tudo flui. Então, é assim que funciona. Por isso que fazer quadro de manifestação, ficar sentindo como é que eu já vou me sentir quando eu estiver naquele lugar, como é que eu sinto, como é que eu penso. Olha, gente, pode ser que aconteça, que dê certo para muitas pessoas, tá? Mas pode ser que não. Para muitas outras, não. Para mim, nunca deu, tá? Nunca deu. Existem diferenças, tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que elas conseguem ter essas sensações muito mais fortes, tem pessoas que não conseguem sequer imaginar. Quando você fala, olha, imagine um lugar assim, tal, tem pessoas que não conseguem. Então, como que você faz? Na dúvida, limpa, simplesmente limpa e solta. Você já não ouviu isso também? Muito se falar na lei da atração, na própria lei da atração. O universo não precisa que você entenda como ele vai fazer isso. Você só tem que acreditar que isso vai ser feito. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E se você gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like e deixa também aqui no comentário, você costuma fazer quadro de visualizações, como que essa sensação funciona para você? E se você gostou e não for inscrito também, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de acionar o sininho para receber todas as notificações. E no próximo vídeo a gente vai falar de mais 2 ferramentas do Ho'oponopono. Eu te espero lá. Um beijo a todos, fiquem em paz, até lá.